Bom dia mais uma vez, bem-vindo a todos, em especial a todas, pelo dia ontem, Dia Internacional das Mulheres. Então, parabenizar a todas que estão aqui presentes. Mais uma oportunidade que nós temos de discutir temas relacionados à LGPD, relacionados à segurança da informação. E hoje a nossa live ela será sobre os impactos da resolução número 4 da ANPD na conformidade com a LGPD. Teremos, então, a presença aí de ilustres convidados, o doutor Gilberto Martins, que vai iniciar falando sobre as sanções de leis e afins na LGPD. Depois, o doutor Fernando Burgui, falar sobre essas sanções iniciadas na LGPD. Eu entro falando um pouquinho depois sobre gestão de riscos e boas práticas, e nós encerraremos nossa live, então, com o Fernando Neri falando sobre o Programa de Governança em Privacidade. Sem mais delongas, eu dou as boas-vindas, então, e peço para que o doutor Gilberto possa iniciar as apresentações. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado a Modo pelo convite para participar aqui com vocês. O tema que me coube é o tema das sanções que acontecem em torno da LGPD, né? LGPD, como diz esse item aqui em cima, né? Ela não substitui a aplicação de outras sanções, né? Então, acho que é importante a gente ter essa consciência de não focar só na resolução 4 da NPD, que trata das sanções de dentro da LGPD, porque senão a gente pode ser surpreendido com uma sanção de fora da LGPD aplicada por alguma outra autoridade. A sabedoria popular diz que o mingau quente se come pela beirada, e o mingau está esquentando agora com a dosimetria publicada das sanções da LGPD, né? Então, quando a gente fala em beirada, a gente está falando de perímetro. Perímetro é um termo típico de segurança da informação, mas não só, né? A gente podia estar falando de ecossistema, né? Então, para calibrar o radar de compliance em relação à LGPD, a gente precisa entender, né, que tipo de outras sanções existem, né? E isso porque já há algum tempo, e a OECD já há 30 anos, diz que a economia dos dados pessoais é diferente da economia da privacidade. Então, não basta a gente se preparar com relação à LGPD, a gente tem que se preparar também com relação à privacidade, com relação a outras leis, né? E a gente tem aqui uma outra notícia de que organizações da área de defesa do consumidor pressionam o governo também. Então, esse é um movimento que é importante, inclusive porque a própria LGPD, ela convida, ela tem como fundamentos, né, a privacidade, liberdade de expressão, honra e imagem, livre concorrência, defesa do consumidor, direitos humanos. Então, como são tantos os fundamentos, são tantas também as sanções correspondentes a esses fundamentos. Então, a própria LGPD, ela tem esse convite à aplicação. E esse convite é formulado com dois verbos, né? No artigo 55. Primeiro, ela começa dizendo, a LGPD, que as competências previstas nessa lei prevalecerão, né, com relação às competências de outros órgãos da administração pública, ali em verde. Mas em azul, no parágrafo único desse artigo, se diz que a NPD articulará a sua atuação. Então, o quanto ela vai prevalecer e o quanto ela vai articular é uma questão em aberto nesse momento. É importante a gente estar atento a como isso vai evoluir, né? E se a gente se perguntar qual é o histórico prévio ou paralelo, desde que a LGPD foi publicada, né, a gente vai ver que é um histórico bastante relevante. A Secretaria Nacional do Consumidor, no Ministério da Justiça, junto com o Ministério Público, em várias vezes, é, ela aplicou punições com base no Código do Consumidor e com base na lei do Marco Civil da Internet. Que punições? Por exemplo, contra o Decolar.com, 7,5 milhões, contra a Netshoes,
meio milhão, mas com previsão de 8 milhões em caso de reincidência, o Facebook também e várias outras. Então, a gente tem assim sanções aplicadas na prática, né, independente das sanções da LGPD, e a gente também tem investigações sobre um leque bastante variado de organizações. A gente tem empresas da área de telecomunicações, a gente tem na área de serviços de processamento de dados, tem crédito, análise de crédito, comunicações de uma forma geral, internet, né? Então, eu acho que é justo a gente pensar o seguinte: será que agora, com a LGPD e a NPD, essas entidades do governo vão deixar de atuar? Será que elas vão deixar de aplicar o Código do Consumidor e a Lei do Marco Civil da Internet? Muito provavelmente não, porque a própria Justiça também, ela nos julgados, como nesse aqui que está em azul, ela considera o seguinte: olha, essa prática aqui, que foi uma venda de dados pessoais, ela fere o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Acesso à Informação, o Marco Civil da Internet, o Regulamento do Marco Civil da Internet e, finalmente, a LGPD. Então, se a Justiça, o Judiciário e o Executivo têm aplicado não só a LGPD, mas também outras leis para determinar punições, o nosso radar tem que estar bem calibrado para que o compliance considere tudo isso que acontece na prática, né? Mais um julgado aqui da Justiça, de novo, ela falando da LGPD, junto também com a Defesa do Consumidor, para fundamentar as multas, né? Em outros países, se a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, né, que nem tem ainda uma lei federal, ela está um projeto de lei, mas tem várias leis assim gerais, né? É como se não tem uma LGPD, mas tem outras leis. Tem a lei para o mercado de saúde, o RIPA, né? Tem com relação a crianças, tem atuação da Federal Trade Commission, né? Tem serviços financeiros e tem as leis estaduais da Califórnia, da Virgínia, do Colorado. Então, a gente percebe que isso que está acontecendo no Brasil, de outras leis e outras autoridades, acontece também no resto do mundo, e a relevância assim dessas sanções, ela é bastante eloquente. Aqui, por exemplo, no RIPA, na área de saúde, né, a gente tem não só multas, mas também sanções penais de até 10 anos de prisão, né? Na Califórnia, a gente tem indenização por cada consumidor individualmente. Cada um deles tem direito à indenização até US$ 750. Então, em caso assim, de vazamentos massivos, né, multiplicar o valor de uma multa dessas individual pela quantidade de gente afetada, a gente chega num valor impressionante, né? Então, o que acontece lá fora está acontecendo agora aqui também, né, com ações individuais ou coletivas, né? E a própria LGPD também, textualmente, ela diz que o direito do titular também pode ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Então, tanto de acordo com a LGPD, o titular pode ir perante a NPD, como pode ir perante o PROCON, ou perante o IDEC, né? Então, isso é o que acontece lá e cá, né? O Código do Consumidor, por exemplo, ele fala de dados pessoais, sobre abertura de cadastro, manutenção de banco de dados, e ele fala também de crimes, né? Cadeia, né? Você impedir ou dificultar o acesso do consumidor a banco de dados, detenção, como também você deixar de corrigir imediatamente o banco de dados do consumidor, também é prisão. Então, a gente tem que estar atento que, embora exista um auê bastante grande nesse momento com relação à resolução da NPD de dosimetria, a gente não pode se esquecer de que existem as outras normas em volta, né? Também existe uma tendência nesse momento de enxergar na LGPD a fonte de uma responsabilidade civil mais branda, mais amena. Por quê? Porque existem três correntes de entendimento nesse momento. Uma diz o seguinte: olha, se você violar a LGPD, é uma responsabilidade automática. Outros dizem, não, não é automática, depende de ver se tem culpa ou não. E tem uma terceira corrente que diz, não, é uma nova responsabilidade civil. Ela se baseia na prestação de contas. Então, essa
divergência, ou essa controvérsia que ainda existe em relação ao LGPD, não existe em relação ao Código do Consumidor. Ali o entendimento é sedimentado. Se entende que a responsabilidade é automática, né? Então, a gente se preparar com relação à proteção de dados, convém que a gente adote um enfoque mais conservador, que é o Código do Consumidor, né? Para não ter uma surpresa. E qual é a relevância prática disso? Bom, em contratos, se eu for negociar uma cláusula com um fornecedor, ou com um parceiro, ou com um distribuidor, ou com um cliente, eu vou possivelmente pensar em termos de responsabilidade automática, né? Se eu pensar em termos de comprovação de culpa, eu vou exigir documentos que comprovem o quinhão, a auditoria, etc. Também no ROPA, o registro de transações, registro de tratamento de dados, eu vou considerar a responsabilidade maior, né? A automática do estilo do consumidor. Também no relatório de impacto. Por que eu vou considerar no relatório de impacto uma responsabilidade mais branda se existe uma corrente entendendo que ela deve ser automática e mais severa, né? O grau de severidade, de criticidade é maior. Também com relação a seguros, eu negociar uma cobertura que seja mais adequada. Então, essa questão do perímetro, a questão do radar bem calibrado, e ela se estende em todos esses setores, né, de uma forma bastante prática. Por fim, e rapidamente, a conclusão é que a LGPD não é a única lei do perímetro de compliance e que adotar a visão integrada, né, para esse perímetro faz toda a diferença para evitar a surpresa de novas sanções ou de mais sanções. Eu fico à disposição depois, na parte de perguntas, e agradeço aqui mais uma vez o convite e a atenção. Muito obrigado. Passando a palavra para o Fernando. Bom dia a todos, bom dia equipe da Módulo, doutor Gilberto, senhoras e senhores. Me tocou aqui o tema sanções iniciadas na LGPD pela Resolução 4. A gente vai fazer uma recapitulação do que veio acontecendo até agora. Em seguida a gente vai começar a estudar como é que está sendo tratada as sanções debaixo da LGPD pela Autoridade Nacional, como é que ela dividiu, né, os tipos de infração, quais são as principais sanções, as sanções subsidiárias, quais são os critérios de aplicação dessas sanções, como é que é calculada a multa, que lembrando é só uma das sanções, e a metodologia do cálculo propriamente dita. E no final eu vou passar algumas recomendações baseadas no que a gente falar agora. Recapitulando, né? A LGPD ela entrou em vigor desde 2018, prevendo ali um prazo para adequação das empresas, né? Antes da aplicação com vigência total. Essa vacácio legis acabou sendo adiada aí por algumas vezes, e ela entrou em vigor total em 2021, mas sem a regulamentação. Então, mesmo que a lei já pudesse poder ser aplicada, né, com multas e todas as sanções, a ANPD ainda não tinha editado as regulamentações necessárias para desenvolver o processo fiscalizador e o sancionatório, nem o método de imposição das multas, né, de dosagem das multas, a dosimetria em si. Então, a ANPD ela editou a agenda regulatória dela, né, já prevendo ali como é que ela ia regulamentar a lei mês a mês. Isso é ótimo, porque traz, né, uma previsibilidade assim, sobre quais temas vão sendo cuidados pela ANPD. E cumprindo essa agenda regulatória, ainda em 2021, a ANPD editou o regulamento sobre os processos administrativos. Então, a resolução número 1 de 2021, ela trata ali do procedimento, como é que vai ser feita a fiscalização e como é que vão ser cuidados os processos administrativos propriamente ditos, né? Prazos, respostas, recursos, etc. Mas ainda faltava a dosagem da pena, a dosimetria, que veio agora com a resolução número 4. E o que a resolução número 4 traz? Primeiro, ela traz a classificação das infrações possíveis. Né? Vai ser uma classificação como são multas de trânsito, né? Leve, média e grave. Começando pela média, mas por facilitar aqui a apresentação, o que vai ser entendido como infração de gravidade média?
vai ser aquelas infrações que prejudicam o exercício de direitos do titular ou a prestação de serviços ao titular. Como, por exemplo, se o controlador descumpriu uma demanda do titular, né, o titular fez um requerimento e o controlador não respondeu, poderia ser considerada média. Ou então, se, por exemplo, dificultar a revogação do consentimento de newsletter, de publicidade, como a lei diz que tem que ser, também poderia ser considerado como infração média. Infrações que causam danos materiais ou morais, inclusive discriminação abusiva, também vai ser considerado como média. Como, por exemplo, excluir o titular de uma oportunidade de compra de produto por preço mais baixo, excluir a oportunidade de trabalho do titular, apresentar publicidades ofensivas. Tudo isso pode ser considerado como média. Também pode ser considerado como média as infrações que prejudicam a integridade física do titular. Aqui a resolução não é muito clara, né? Porque, por exemplo, algo que poderia prejudicar a integridade física seria alguma questão em relação a serviços de saúde. Mas a gente vai ver logo em seguida que dados sensíveis envolvidos na infração vão ser considerados como infrações graves. Então, fica aí no ar que tipo de tratamento poderia causar no mundo real uma violação da integridade física do titular. Também vai ser considerada média a infração que causar dano direto ao direito de imagem ou reputação do titular, né? Por exemplo, um vazamento que divulgue alguns fatos íntimos da pessoa física, algo nesse sentido. E, por fim, também vai ser considerado média a infração que ocasionar fraude financeira ou uso indevido de identidade. Então, aqui a gente pensa, né, em, por exemplo, incidentes de segurança da informação que afetem dados pessoais que poderiam ser utilizados para aplicação de golpes, abertura de conta corrente, como costuma ocorrer bastante aqui no Brasil, né? Roubo de contas de redes sociais também, por exemplo, tem ocorrido bastante. Essas são as médias. As graves vão ser aquelas que forem consideradas médias e, cumulativamente, contiverem tratamento em larga escala, possui algum objetivo de vantagem econômica, ou seja, o controlador tem um objetivo de oferir alguma vantagem econômica a partir daquela infração, infrações que forem médias e gerarem risco de vida ao titular, e aqui sim a gente entende, né, a questão de saúde, né, negativa de prontuário a paciente, negativa de algum tipo de serviço de saúde por conta da exploração de um dado pessoal que não deveria ser tratado por um hospital, por exemplo. O envolvimento de dados sensíveis na infração, ou seja, sempre que tiver dado sensível, a gente já tem que se preocupar fortemente com uma possível infração de natureza grave. E, por fim, infrações que forem médias e tiverem sido feitas sem base legal. Então, aqui volta a importância do registro de operações que o Dr. Gilberto comentou anteriormente, né, no sentido de identificar muito bem a finalidade de cada tratamento e associá-la a bases legais legítimas sob a lei. Falando um pouquinho sobre o tratamento em larga escala, que veio causando bastante dúvida para diversas empresas, a resolução número 4 trouxe alguns posicionamentos. Ela não definiu objetivamente o que é a larga escala, mas ela disse ali alguns critérios. Inclusive, em entrevista recente de um dos diretores da NPD, ele disse, olha, a gente não podia determinar critérios objetivíssimos, né, como o número de titulares afetados, porque cada caso é um caso. Então, acabou que eles deixaram um pouco em aberto, na minha opinião, e definiram como tratamento em larga escala aquele que tiver um número significativo de titulares, um volume grande de dados envolvidos, tratamento de larga duração, tratamento de alta frequência, ou seja, diário, semanal, etc., e tratamento que afete uma grande extensão geográfica de titulares, ou seja, um estado inteiro, uma região, um país inteiro, tudo isso poderia ser considerado tratamento em larga escala. Voltando, o que for infração média e for caracterizado por tratamento em larga escala, pode ser considerado como grave. E as leves vão ser todas aquelas que não forem nem médias nem graves, né? Por exemplo, não formatar os sistemas para deixar de coletar dados supérfluos, desde que o tratamento, no caso, não seja ao titular, ou seja, tratamentos que não causem um dano muito excessivo. E aí, partindo já para sanções, a resolução dividiu em sanções principais e sanções subsidiárias.
As subsidiárias só vão ser aplicadas se já tiverem sido aplicadas alguma das principais, por serem mais graves. Então, a primeira delas é a advertência. Vai ter lugar em caso de infrações leves, em caso de infrações médias que não forem reincidentes, ou seja, que o controlador ou o operador não tiver descumprido já aquela mesma norma por uma vez, ou qualquer outra norma também por uma vez, num prazo de 5 anos. Ou também pode ser aplicada advertência quando for o caso de a ANPD identificar a necessidade de impor medidas corretivas para a empresa, ou seja, a ANPD identificou que tem uma irregularidade, que não cabe ali uma aplicação de multa, ela vai determinar que a empresa tome algumas medidas ali para regularizar o tratamento. Passando da advertência, vai ter a multa simples, né? A temida multa simples, que vai ser aplicada uma por infração. Como é que vai ser aplicada a multa simples? Em caso de não cumprimento de medidas preventivas ou corretivas determinadas pela ANPD, ou seja, a ANPD determinou à empresa certas medidas e a empresa simplesmente descumpriu. Aí pode ser aplicada uma multa simples. Em caso de infrações graves, aí pode ser aplicada diretamente a multa simples, ou caso a natureza da infração, da atividade de tratamento e as circunstâncias do caso concreto propriamente dito recomendarem a aplicação da multa. Aqui a resolução deixou também um pouco em aberto, né? Mais para deixar ali um nível de discricionariedade da ANPD para, se num caso, mesmo num caso de infração média, mas que tem uma repercussão grande, a ANPD poderia multar patrimonialmente, né, pecuniarmente, o agente de tratamento. Tem também a multa diária, que vai ocorrer nos casos em que a ANPD determinar alguma medida que deva ser feita num prazo curto, e aí, se esse prazo for descumprido, vai ocorrer a multa diária. Também, caso a empresa obstrua de alguma forma a fiscalização, então a ANPD vai aplicar a multa diária para que obrigar a empresa a desmontar essa obstrução e permitir a atuação da ANPD, ou em casos de infrações permanentes, né, que se propagam no tempo. Caso a propagação dessa infração venha a causar cada vez mais danos, a ANPD pode impor ali uma multa diária para que a infração termine o mais rápido possível. Eu vou falar a seguir, né, sobre como é que a multa vai ser calculada. Outras sanções principais são a publicização da infração pelo infrator, ou seja, se a infração tiver danos ali de relevância, né, pública, de interesse público, a ANPD pode obrigar a empresa a divulgar isso publicamente, como se fosse, paralelamente aqui, aquelas publicidades sobre recall de carros, né? A empresa vai ter que pagar ali em algum veículo que a ANPD vai definir, e pelo prazo que a ANPD definir, vai ter que pagar ali o slot publicitário para fazer a divulgação da infração. Por exemplo, vazamento de senhas de bancos. O banco teria que avisar, olha, pessoal, todo mundo vazou a senha, vocês precisam ir lá trocar a senha. Algo nesse sentido, né? Hipotetizando. Outra sanção principal é o bloqueio de dados pessoais. Quando a ANPD identificar ali alguma irregularidade e entender que o tratamento daqueles dados pessoais tem que ser interrompido imediatamente, ela vai falar, olha, para de tratar esses dados pessoais XYZ até regularizar essa situação. Por fim, a eliminação dos dados pessoais, caso seja impossível essa regularização, ou então nem seja necessária, simplesmente o tratamento é irregular e não tem como ser regularizado, a ANPD vai sancionar o agente de tratamento com a pena de eliminação, ou seja, agente de tratamento, elimine esse banco de dados, elimine esses dados pessoais, para que você possa continuar o tratamento de outros dados pessoais. Aí vem as subsidiárias, que só vão ser aplicadas se as principais já tiverem sido aplicadas e mesmo assim a empresa não se regularizar. São bem mais graves, né? Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados, ou seja, vai travar boa parte do banco de dados sob tratamento. Então a empresa vai ficar ali sem aquele ativo para fazer os processamentos internos que ela necessita. Suspensão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, ou seja, vai
suspender todos os tratamentos de dados pessoais da empresa até ela se regularizar, também já é bem mais grave. E, por fim, a proibição parcial ou total do exercício de quaisquer atividades de tratamento de dados pessoais. Quais são os critérios de aplicação para multa, né? Para qualquer outra sanção. Para a escolha da sanção, além daquela classe da infração leve, média ou grave, a NPD vai considerar a gravidade e a natureza da infração, no caso concreto, e dos direitos afetados, a boa-fé do infrator, a vantagem econômica oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, a reincidência dele, o grau de dano que foi causado ao titular, a cooperação do infrator, que se liga bem com a boa-fé e vai se linkar também à questão de boas políticas de governança e boas práticas, a adoção pelo infrator de medidas de minimização de dados ou corretivos, a existência das políticas em si de governança e um sopesamento de proporcionalidade entre a gravidade da infração e a intensidade da sanção. Aqui a gente enxerga que se a gravidade da infração for baixa, a sanção não pode ser muito alta, né? Existe ali uma disparidade que seria injusta. Para o cálculo da multa, vão ser considerados alguns critérios, né? Vai ter um piso, vai ter um teto, e vão haver atenuantes e agravantes que vão ser consideradas para calcular o valor da multa em si. O teto vai ser aquele já conhecido, né, que foi muito publicizado no passado, de 2% do faturamento ou até 50 milhões de reais, o que for menor, esse vai ser o teto, ou seja, as multas não vão passar disso, mas lembrando, é uma multa para cada infração. E o mínimo, existem diversos critérios para fixação, né? Se a infração tiver causado uma vantagem econômica para o agente de tratamento, pode ser considerado como o dobro dessa vantagem, o mínimo. Então vai ser o piso ali, vai ser o dobro da vantagem econômica oferida. Ou se não, os valores fixos que a própria resolução trouxe, né, que eu estou tratando aqui, que podem variar de R$1.000 até R$12.000, vai ser o mínimo. E aí tem as agravantes e atenuantes que vão ser consideradas no cálculo. O que vai ser considerado como agravante? Reincidência específica, ou seja, a empresa ela descumpriu o mesmo dispositivo da lei por mais de uma vez durante um prazo de 5 anos, ela vai ser reincidente específica. Nesse caso, a multa pode ser aumentada de 10% a 40%. A reincidência genérica, ou seja, o descumprimento de um outro dispositivo, também num prazo de 5 anos. Esse prazo de 5 anos é contado a partir da condenação anterior. Na reincidência genérica, vai ter um aumento ali de 5% a 20% da multa por cada infração. Também o descumprimento de uma medida de orientação da NPD ou uma medida preventiva vão ser um agravante, ou seja, a NPD determinou que a empresa adotasse alguma medida de orientação preventiva e a empresa não fez, a NPD pode agravar aquela multa de 20% a 80% por cada infração. E, por fim, uma medida corretiva, se for descumprida, pode aumentar a multa de 30% a 90%, também em cada infração. Já as atenuantes, elas vão ser consideradas normalmente considerando o tempo e a evolução da situação do agente de tratamento ao longo dos processos que forem abertos pela NPD. Ou seja, a NPD vai considerar ali certos momentos para entender o quão, entre aspas, inocente é aquele agente de tratamento. Então, por exemplo, se o agente de tratamento cessar a infração completamente, se ele fizer isso até a instalação do procedimento preparatório, que é aquele procedimento de investigação, a multa pode ser diminuída em até 75%. Se ele não resolver até o procedimento preparatório e deixar para resolver até o procedimento sancionador, ou seja, foram identificadas as infrações e a NPD vai partir para a sanção, pode haver uma redução de 50%. Se já começou o processo sancionatório mas não chegou ainda a decisão da autoridade condenando, ou seja, o infrator ainda não sabe, né, se vai ser condenado ou não, mas ele já resolveu o problema que entendeu existir,
pode haver uma redução de 30%. A mesma coisa pode ser considerada ali pela implementação de políticas de boas práticas e governança e da adoção, né, reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos ali capazes de evitar, mitigar, reduzir danos aos titulares. Nesse caso, se o agente de tratamento conseguir comprovar essa adoção, até a decisão de primeira instância, pode ter reduzido ali a multa em 20%. A implementação propriamente dita de medidas capazes de reverter ou mitigar os efeitos da infração também vai ter uma atenuação gradual, 20%, 10% e 5%, conforme sejam aplicadas até o início do procedimento preparatório, o início do procedimento sancionador e a decisão de primeira instância. E, por fim, a boa-fé. Se em todos esses momentos o agente de tratamento agir com boa-fé, apresentar a sua papelada, né, a sua documentação, os registros de toda a sua preocupação no sentido da proteção de dados pessoais, pode ter uma redução ali de 5%. Esses são as atenuantes. Aí, no final, eu coloquei aqui a metodologia que a lei traz, a resolução traz. Então, tem algumas questões a serem consideradas, né? Primeiro, a gravidade da sanção, ela vai ser considerada para identificar a alíquota mínima ali no cálculo. Em seguida, existem algumas questões relacionadas ao grau de dano. Isso tudo pode ser considerado ali na tomada de decisão de risco das empresas, né? Por exemplo, uma lesão a interesses difusos, coletivos ou individuais, que tem impacto irreversível ou de difícil reversibilidade em cima dos titulares. Isso vai ter um valor mais alto na multa. Questões de discriminação, violação de integridade física, direito à imagem, reputação, fraude financeira, uso indevido de identidade, tudo isso vai ser considerado num grau mais alto para o cálculo da multa. E também a litigância de má-fé, quando o agente de tratamento prejudicar as investigações, agir no sentido de dificultar o trabalho da ANPD. Um outro grau mais abaixo, né, mediano, são situações em que geram impacto ali aos titulares, mas que não se enquadram no grau mais alto. Então, são danos ali mais leves para o titular, ou então a perda de algum prazo, algo nesse sentido. Um dano abaixo vai ser aquela situação de infração que causa um dano a um número pequeno de titulares, né, com impacto de ordem patrimonial, material, né, ou moral limitado, e que pode ser revertido facilmente. Também aqui as questões mais leves de perda de prazo. E, por fim, o dano zero, que é danos com impacto insignificante. Em seguida, tem a aplicação ali de algumas penas mínimas e máximas, né, que podem variar de R$ 1.500 a R$ 15.000, ou serem baseadas no próprio faturamento, né, se existir o faturamento da empresa. A terceira etapa é a determinação do valor da multa em si, vai ter o cálculo propriamente dito. E, por fim, o ajuste ali do mínimo e do máximo, que a gente já comentou anteriormente. Então, quais são as recomendações baseadas no que a Resolução 4 trouxe? Primeira coisa, é importante que vocês validem os projetos de adequação que foram feitos até o momento com o terceiro imparcial, né? Cada consultor vai ter sua própria visão e vai entender a lei de certa maneira e vai apresentar recomendações num certo sentido. A gente tem visto aí no mercado que alguns projetos de adequação tiveram alguns gaps ali que poderiam ter sido melhor aproveitados. Então, é recomendável que vocês chamem uma segunda opinião, né? Como a gente pede a segunda opinião do médico, também vale a pena pedir a segunda opinião de um consultor imparcial para ver se o trabalho anterior for feito corretamente e não deixar ali nenhum gap que poderia ser punido. Uma outra recomendação é registrem as atividades de adequação que vocês fizerem. Registrem as atividades de resposta aos titulares, né? O titular pediu para vocês verificarem aí quais dados deles estão sob tratamento. Registrem tudo que vocês fizerem, onde vocês procuraram, qual prazo vocês procuraram, que dados vocês encontraram, que dados ele pediu e vocês não encontraram e por que não encontraram. Registrem todo o possível, porque tudo isso vai ser considerado como boa-fé. Tudo isso pode ser considerado como atenuante em medida ali para mitigar ou reverter os efeitos e conseguir uma redução da multa.
Igualmente, mantenham os registros de operações de tratamento de dados pessoais atualizados. A gente tem visto bastante, né, que em 2019, 2020 foi feito um registro de operações de tratamento e a empresa simplesmente guardou aquilo na gaveta. Não poderia ser assim. O registro ele tem que servir como um trilho para que as empresas atuem ali no seu dia a dia. Os funcionários eles têm que seguir o fluxo de dados pessoais dentro da empresa conforme está registrado. Se não fizerem, existe uma infração já, porque o próprio registro já é uma obrigação da empresa. Então, o registro tem que estar atualizado, porque também a partir dele é que o encarregado ou outra pessoa, né, da empresa que verifique isso, vai identificar a existência de algum gap, vai poder promover ali algum plano de ação para regularizar aquele tratamento, como, por exemplo, identificar a existência de algum armazenamento por tempo excessivo ou a existência de tratamento de dados supérfluos. Uma outra recomendação é a manutenção de um programa de governança, né, que considere as recomendações do encarregado, mas também preveja como decisões de risco vão ser tomadas, né, porque o encarregado ele vai prestar recomendações, mas a empresa, como entidade autônoma, já que o encarregado é um funcionário independente, pode tomar decisões de risco, né? Só vai ter ali que fazer um estudo de risco e emitir um relatório de impacto prevendo medidas que possam mitigar eventuais danos aos titulares. Então, é importante que exista um programa de governança nesse sentido. E por fim, né, em caso de dúvida sobre a regularidade de um tratamento, ou em qualquer caso de tratamento de dados sensível, é muito recomendado que a empresa já faça um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Embora a gente saiba, né, que a NPD, que pode obrigar alguém a fazer o relatório, é bastante importante que a empresa já produza os seus próprios relatórios, porque isso também vai contar como uma demonstração de preocupação da empresa de identificação dos possíveis riscos no tratamento e de quais medidas serão adotadas, né, para reduzir ou mitigar esses riscos. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga diminuir a chance de entrar numa infração ou, se entrar, diminuir as agravantes e aumentar as atenuantes. Isso é tudo. Obrigado pela audiência e vou passar a palavra para o próximo apresentador. Obrigado, Fernando. Só reforçando aí com vocês para que continuem encaminhando as suas sugestões, as suas dúvidas aqui pelo nosso chat e nós vamos responder tudo, vamos tentar, né, ao final das apresentações. Então, mais uma vez, obrigado, Fernando, obrigado, doutor Gilberto. E nós vamos avançando agora, então, nas nossas apresentações. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão de gestão de riscos e boas práticas, né? Especificamente relacionados aí aos impactos dessa Resolução 4 da ANPD, que é o tema e título aqui da nossa live dessa semana. Antes de tudo, né, quer dizer, a gente vive num mundo de riscos, né, e na organização sempre teve aí desde do 2018, né, na questão da LGPD, a questão de quais são os riscos da LGPD e mais ainda, né, que a regra não era clara, né, então aos poucos, na medida que vai amadurecendo o processo, a lei, as regulamentações, as coisas vão de uma certa forma clareando, né, se esclarecendo, as incertezas relacionadas a esses riscos começam a se tornar um pouco de certezas, vem aí algumas jurisprudências, vem exemplos, né? E no início desse ano, nós fizemos uma live que trazia exatamente essa ideia de algumas tendências para esse ano de 2023. Existia esse gap aí da questão das multas e sanções da LGPD, e nessa live, especificamente, a Módulo até anunciou uma visão que a gente tem percebido cada vez mais no mercado, que é a integração dessa visão de privacidade e cybersecurity ligada à gestão de riscos, né? Então, risco ou a gestão de riscos, né, como a ISO chama de mentalidade de riscos, intrínseca dentro dos programas de privacidade, dentro dos programas de segurança da informação e, portanto, dentro desse nosso contexto de LGPD.
É importante notar que a definição de risco da ISO 31000, apesar da nossa visão sempre o risco negativo, a tragédia, o perigo, risco também é oportunidade, né? Então, a gente tem falado também muitas vezes de uma agenda positiva para a LGPD, ligado à ESG, ligado à implementação de boas práticas, ligado à melhoria do nosso programa de segurança da informação, não só para a proteção dos dados pessoais, mas para a organização inteira. E dentro dessa visão de riscos, é notório que a própria LGPD, como uma lei, existe um risco enorme, que é um risco regulatório, um risco de não cumprir a lei, onde algumas diretrizes são dadas como mandatórias, né? O controlador, no artigo 48, deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular um incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Isso dentro de um contexto geral já vem sido amadurecido, entendido, mas agora especificamente a gente costuma dizer aí que a regra é clara, né? Então, hoje o doutor Fernando apresentou agora a questão da metodologia, do cálculo das multas, né? Não são só apenas as multas financeiras, né? Outras sanções previstas na lei, como a questão de dar publicidade a um incidente que possa ter ocorrido, ou mesmo uma advertência, né? Então, tudo isso agora, de uma certa forma, deixa para nós um pouco mais de clareza em relação aos impactos que um risco de LGPD, ou não atendimento da LGPD, possa trazer para as nossas organizações, né? Isso está representado aí no título da regulamentação como a norma de dosimetria, né? Eu fui no Wikipedia tentar entender um pouco essa palavra dosimetria e fala exatamente da medida da dose, né? Nem mais nem menos, né? Então, visa como objetivo regulamentar os artigos 52 e 53, que são exatamente os artigos da LGPD que definem esses critérios e parâmetros para a questão das multas, ao mesmo tempo que aprimora o processo administrativo da autoridade nacional em relação à fiscalização. Um resumo do que foi muito bem apresentado pelo Dr. Fernando em relação a essas sanções que poderão ser aplicadas, que nós podemos entender dentro da nossa visão de risco, né? Risco é probabilidade vezes impacto, né? Qual seria o possível ou os possíveis impactos que a organização teria num descumprimento em relação à lei. Então, que vai desde a advertência, multas simples, multas diárias, publicização, até mesmo a questão de suspensão parcial ou total de operações ou de um determinado serviço. Bom, a boa notícia, né, que para a implementação de risco, a gente adota uma série de medidas que são medidas preventivas e algumas até medidas reativas e corretivas para minimizar o meu risco, nesse caso aí com impacto financeiro negativo, né? Então, são várias ações que, na verdade, servem como os nossos atenuantes, e eu destacaria exatamente essa ação da adoção de política de boas práticas e governança. Políticas de boas práticas e governança, né? Eu escrevi recentemente um artigo na newsletter que é exatamente essa ideia do risco de não gerenciar risco, né? Então, o fato de nós não termos uma abordagem sistemática dentro da organização para gerenciar risco é a falta de uma boa prática, né? Então, uma política de gestão de risco que envolva a alta direção, a avaliação dos riscos e a avaliação do impacto, os controles internos que devem ser estabelecidos, o monitoramento constante, né? Porque a gente está sempre num cenário de incerteza e esse cenário muda a cada tempo, né? Então, falamos de gestão de riscos, boa prática de gestão de riscos, falamos da ISO 31000, a grande norma internacional de gestão de riscos, que é a bíblia, vamos dizer assim, da implementação das boas práticas de gestão de riscos em qualquer segmento, né? A ISO 31000, ela não é voltada apenas para a LGPD, privacidade ou segurança, ela engloba todos os tipos de riscos em todas as organizações, de todos os tamanhos e setores, né? Nós, na BNT, estamos trabalhando na tradução de um handbook da implementação da 31000. Em breve, aguardem, nós estaremos publicando esse handbook, né, esse guia para apoiar a implementação. Mas algumas outras normas, como é o caso da ISO 27005, que teve uma nova versão lançada recentemente, elas estabelecem, alinhadas com a ISO 31000, alguns processos mais específicos. Nesse caso, 27005 é uma norma de gestão de riscos de segurança da informação e eu incluí também a privacidade, afinal, o comitê que trata com a 27005 é o mesmo comitê da 27001, da 27701, né? Então, 27005 faz parte da série 27000, e nessa norma 27005 é muito interessante em relação
a abordagem de gestão de riscos, porque ela traz um conceito tradicional de uma abordagem bottom-up, do lado direito aqui, mais baseada em ativos, onde a empresa avalia a informação, avalia o sistema, avalia um processo, avalia um servidor, um equipamento, mas também traz uma abordagem que é uma abordagem mais comum ao cenário corporativo, que é a abordagem baseada em eventos, que é uma abordagem top-down, onde você identifica um determinado cenário de risco e, a partir daquele cenário, então, que é uma visão de negócio, afeta o negócio, e a gente viu aqui, em relação aos impactos da LGPD, impactos diretamente relacionados ao negócio, sejam impactos financeiros, no caso de aplicações de multas, sejam questões até envolvendo a paralisação parcial até total da empresa ou de serviços dessa empresa. Então, a 27005 é uma norma muito boa para que a gente considere aí como uma boa prática em gestão de risco, principalmente tratando-se dessa questão específica da informação em relação à sua proteção de dados pessoais. Existem outras metodologias também que seguem esse alinhamento com a ISO 31000, por exemplo, a metodologia do Open FAIR, ou FAIR, que é uma análise quantitativa. E aí eu trago essa novidade porque, muitas vezes, uma das dificuldades que se tem em calcular o risco quantitativo, um número para esse risco, é justamente a falta de um impacto financeiro. Ora, a Resolução 4, ela traz exatamente, através da sua metodologia, todo um conjunto de critérios e parâmetros, como é que nós podemos valorar, chegar a um número, um valor deste impacto financeiro. Então, dentro do FAIR, são as 3 principais etapas que estão previstas na ISO 31000 também, uma vez que a gente identifica um cenário de risco, eu acho que o Fernando também trouxe para nós aqui alguns cenários interessantes, de tratamento, de discriminação, especificamente a questão de tratar os dados mais do que o tempo necessário, ou para a hipótese de tratamento sem o consentimento necessário. Então, tudo isso a gente conseguiria identificar um determinado cenário de risco. A partir agora da Resolução 4, principalmente na análise, a gente consegue calibrar melhor a magnitude. Então, risco é a frequência vezes a magnitude, que é uma medida de probabilidade, medida de impacto, para que nós possamos, então, passar para a avaliação de riscos, que nada mais é de estabelecer essas medidas que sejam implementadas para, nesse caso específico de um risco negativo, evitar essas sanções, portanto, reduzir os nossos riscos. Então, a novidade da Resolução 4, por exemplo, dentro de um contexto do FAIR, que é uma metodologia para gestão de riscos quantitativos, é, de fato, a gente poder agora identificar para a organização que o meu risco da LGPD, o não atendimento da LGPD, é de X milhões de reais, ou de X mil reais. Esse é o tamanho do risco que vai considerar aí todos os meus cenários de risco e, efetualmente, o impacto financeiro que aquele cenário pode trazer em termos diretos para a organização, multas, e também até em termos indiretos. Até porque nós sabemos, como o doutor Gilberto Martins bem apresentou, que não estão restritos apenas às sanções aplicadas pela autoridade nacional, mas também outras sanções que possam ser aplicadas, e isso já tem sido casos comuns, pelos próprios titulares de dados, ou por a questão do Código de Consumidor e outras questões mais. Então, nesse arcabouço, ou nessa estrutura desse contexto, a gente tem condição de elencar os principais riscos do não atendimento da LGPD. Esse documento do GovBR é muito interessante, apesar de ser de 2020, um documento antigo. Ele traz ali uma lista de 14 riscos, os 12 primeiros vieram de uma norma ISO, que é a 29.134, que aponta exatamente riscos à privacidade da informação, ou riscos do não atendimento da LGPD, que começa ali do risco 01, um acesso não autorizado, também ali uma modificação de um dado pessoal não autorizado, a perda desse dado, o roubo, remoção não autorizada, coleta excessiva, informação insuficiente sobre a finalidade, tratamento sem consentimento, falha em considerar os direitos do titular, falamos sobre isso na apresentação, compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem consentimento, retenção prolongada dos dados sem necessidade, trabalhar a tabela de temporalidade, vincular ou associação indevida direta, na questão de identificar titulares, e aí cabe ações de anonimização, E tudo isso numa visão de identificado esses riscos, que é a nossa primeira etapa. A segunda etapa, que é calibrar esse risco, analisar esse risco, é exatamente definir uma probabilidade, um impacto
para cada um desses riscos, chegando, então, ao nosso nível de risco. Esse exemplo que consta no documento coloca aí a ideia aí de 2 dimensões para cálculo desses riscos, né, onde o impacto tem um peso um pouco mais positivo, mais forte, e aí a gente chega lá a riscos de números 150, 75, e com isso estabelecer aí, dentro do nosso processo de avaliação, um critério de avaliação. Né? De uma forma simples aqui, a gente poderia considerar que riscos baixos podem ser considerados aceitáveis, né? Eu só praticamente monitoram, riscos médios, né, em amarelo, eu posso, na verdade, considerar riscos que eu preciso ter atenção, eu preciso implementar algumas medidas básicas, né, e riscos vermelhos são inaceitáveis e eu preciso tratar imediatamente, né, ou seja, implementar medidas de segurança, medidas que possam diminuir esses riscos que estão em vermelho, riscos graves, riscos altos ou muito altos, para que eles entrem, então, nessa minha faixa de riscos aceitáveis, né. Então, essas medidas, né, esses tratamentos, eles podem acontecer em diversos momentos e processos, né? A gente enfatiza muito a necessidade e a relevância de se implementar as medidas preventivas, né? Então, as boas práticas, as políticas, as ferramentas de proteção, tudo isso são controles, usando a linguagem da ISO, para aumentar a nossa segurança, né? Com controles de resistência, diminuindo a nossa vulnerabilidade, controles dissuasivos e passivos, para que a gente não tenha problemas, e até o conceito de controles responsivos, né, que são controles que trabalham aí na variável magnitude do nosso risco, né, que efetivamente, no caso de sanções financeiras, são controles que possam diminuir eventuais casos aí de perdas, né? Então, desde questões de terceirização do risco, né, como fazer um seguro cibernético, por exemplo, pode ser um dos tipos de controle responsivo, a questão de ter um backup atualizado, um backup protegido. Então, uma série de ações que, principalmente numa visão da Resolução 4, possam, por exemplo, servir como atenuante para que essa magnitude de perda, no caso minha, de sanções financeiras ou administrativas, possam ser reduzidas para que a magnitude de perda seja reduzida, né? E risco é exatamente essa probabilidade vezes esse meu impacto, né? Então, se eu reduzo a probabilidade, eu reduzo o risco. Se eu reduzo o meu impacto, eu reduzo o risco, né? Então, o que nós estamos falando aqui é exatamente em estabelecer medidas que possam representar boas práticas de segurança, boas práticas de proteção de dados pessoais, para que, de fato, a gente respeite o direito do titular de dados, o nosso direito, e a organização consiga funcionar aí numa agenda positiva, né? A ISO 27001, ou a série 27001, é a norma-mãe reconhecida na linha de segurança da informação. A 27701 é uma norma importante de privacidade da informação e uma série de outras normas que estão relacionadas às melhores práticas de gestão de segurança da informação, né? Então, lembrando sempre que a ISO é muito focada na questão da gestão, né? Isso é um conceito importante. Na questão das medidas técnicas, né, ou operacionais, o pessoal tem aí um número grande aí de opções de padrões, guidelines, né, referências. O CIS, né, os controles críticos do CIS, hoje se tornaram, talvez aqui no Brasil, uma das principais referências, até porque em órgãos do governo, TCU, o pessoal tem utilizado muito os controles do CIS para a implementação da segurança cibernética ou segurança digital. E temos hoje o CIS traduzido para português, que é uma grande vantagem, né, ter a versão brasileira oficial dos controles do CIS. Lembrando que o CIS também tem um Privacy Guide, né, um guia de privacidade, que também se encontra traduzido. E até dando um spoiler do que vem por aí, existe um anexo específico que foi publicado, que foi produzido aqui no Brasil, que é um anexo do Guia de Privacidade para a LGPD, que está prestes a ser lançado no site do CIS. Eles já estão num processo mais burocrático do que técnico, o conteúdo desse guia já está implementado. Em breve, a gente deve anunciar, então, essa publicação desse guia de privacidade. Por fim, uma visão que tem avançado cada vez mais. No passado, o pessoal comentava muito o conceito de GRC, Governança, Risco e Compliance, né? Eu até brincava que GRC é uma sigla de 3 letras, porque o americano adora sigla de até 3 letras, né? Porque senão teria muito mais letras. Seria GRC, P de privacidade, Q de qualidade, M de meio ambiente, S de sustentabilidade, né?
onde a grande visão principal para as organizações é essa visão da gestão de riscos integrada, né? Na medida que se adota uma ideia de uma mentalidade de risco, tratar as ações desde a estratégia, riscos estratégicos, compliance, riscos de conformidade, riscos de segurança, riscos ambientais, né? Todas essas práticas de riscos, onde nós identificamos aí para módulo, dentro desse nosso novo posicionamento, essa ideia de apoiar as organizações para que tenham uma maior automatização, uma maior eficácia e implementar soluções de gestão de riscos integradas com a gestão de privacidades, entre parênteses aí a nossa LGPD no Brasil, mas atendendo multinacionais, regulamentações exteriores também, e cybersecurity, a segurança cibernética, dentro de uma visão integrada de gestão de riscos. Então, para isso, nós temos algumas soluções, eu vou pedir para a Gaia colocar no nosso chat aqui também um link, para que, se vocês quiserem mais informações dessas soluções, a gente possa depois entrar em contato, né? O LGPD Manager é uma grande plataforma integrada para gerenciar toda a LGPD, e a gente sabe que existe um momento de implementação de um projeto de LGPD, mas a LGPD não é um projeto, é um processo, é uma gestão contínua que as organizações de hoje, de ontem em diante, precisam saber lidar e tratar, né? Uma solução que a gente chama de lei digital, né, da LGPD, que é muito interessante, né, porque os advogados estão acostumados a ler uma lei no seu formato ali de documento, né, aquele documento, e a gente consegue, através dessa solução lei digital, colocar a LGPD comentada, né, comentários do Dr. Gilberto, do Dr. Fernando, que são nossos curadores de conteúdo jurídico da LGPD. Então, é uma lei comentada, é uma lei que é fácil buscar informações, uma lei que cruza informações por assunto e outras questões mais. O Maturity Manager, que é uma solução, acho que o Fernando Neri vai falar em seguida, muito interessante, né, que permite, dentro de uma estratégia de que a LGPD não é apenas um projeto, é um processo, a gente consiga medir a nossa maturidade em relação à LGPD hoje, né, como é que nós estamos, né, então, em termos de maturidade, e definir também, dentro de uma estratégia de maturidade, níveis futuros de maturidade, onde eu quero estar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos, né? E trabalhar um plano de ação evolutivo para que a gente possa sair desse momento atual até o momento desejado. Por fim, uma solução de gestão de políticas, né? É fundamental essa questão dos nossos documentos e normas, né? Então, de novo, para uma agenda positiva da LGPD, essa ferramenta do Policy Manager, ela ajuda a implementar as normas e políticas da LGPD, da privacidade, mas é uma ferramenta que serve para qualquer política. Temos usado aí para código de ética, anticorrupção, a questão específica de recursos humanos e outras normas da organização. Essa visão toda, a gente acabou de lançar também nessa onda de inteligência artificial, ChatGPT, né? As empresas têm usado cada vez menos e-mail, né? E vários alertas que chegam por e-mail. Nós lançamos agora o DPO Bot, né? Que é um bot, né? Um robô instalado dentro do Teams e que permite, aí, como uma ferramenta de apoio, aí, o cockpit do DPO, né? Que ele possa interagir com os titulares, ele possa interagir com os colaboradores, o próprio DPO utilizar aí sistemas e ferramentas de uma forma simples, né? Então, dentro de uma visão de ferramentas, isso faz parte da ideia de boas práticas de governança. Convido vocês, eu vou colocar aí depois o link, que assinem aí as nossas newsletters. O Fernando tem uma newsletter diária que fala sobre temas relacionados à LGPD, e eu tenho publicado semanalmente artigos sobre esses vários temas. O tema dessa semana, de ontem, foi exatamente a resolução número 4 da NPD, e a gente sempre tem tratado temas gerais ligados aí à gestão de riscos, governança, compliance, segurança cibernética, sempre voltado para boas práticas e a adoção de normas internacionais. Bom, muito obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Fernando Neri, e, mais uma vez, fiquem à vontade para encaminhar dúvidas e sugestões pelo chat, e vamos responder todas ao final das nossas apresentações. Obrigado. Fernando, é contigo. Bom, pessoal. Bom dia a todos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Programa de Governança em Privacidade, né, até como uma maneira de prestação de contas, né? Ele está previsto no artigo 50, então vamos falar um pouquinho sobre ela dentro desse contexto, né, da Resolução 4, que ela possibilita até que as organizações revisitem o seu projeto de implantação, de adequação à LGPD e principalmente foquem naquilo que é importante, né?
o doutor Fernando falou sobre essa questão de revisitar, de rever o processo. Um ponto que eu acho que é bem importante é exatamente revisitar o que já foi feito. Então, o Alberto também falou, né, sobre essa nossa visão de atuar de uma forma integrada de gestão de riscos, né, privacidade e proteção de dados e segurança cibernética e segurança da informação. A nossa visão é que esses elementos, de alguma forma, se juntam, colaboram, atuam de forma independente e integrada ao mesmo tempo. Então, nós temos procurado exatamente juntar competências dessa forma, sendo que o risco ele é exatamente o elemento que faz a integração com a governança, faz a integração com a alta gestão, né? Então, hoje, por exemplo, os modelos de governança corporativa, os modelos de auditoria, né, todos eles são baseados em risco. Bom, o risco, então, né, ele tem uma definição que é o efeito da incerteza nos objetivos, e com certeza quem está implementando projetos de conformidade com a LGPD convive com a incerteza o tempo todo, né? Nós, por exemplo, aqui estamos acostumados, né, com resolução, por exemplo, do Banco Central, que o Banco Central publica no site dela e 2, 3 dias depois vai aparecer no Diário Oficial. Ou seja, você já se prepara para aquela atividade. No caso da Resolução 4, ela apareceu direto no Diário Oficial. Então, isso é uma realidade nossa, né? Mas, obviamente, que isso aumenta a nossa incerteza, mas não é um problema muito grave. Nós entendemos até que a NPD vai criar rotinas, né? E, por outro lado, ele faz diversas consultas públicas. Esse documento da Resolução 4 foi alvo de consulta pública, então eu acho que a NPD atua de uma maneira bem bacana para esse atendimento. Então, é importante, né, saber que essa é a definição de risco, né? É o efeito, ou seja, é uma consequência da incerteza nos objetivos de negócio. E outro ponto também que é bem importante é você fazer o seu projeto de LGPD focado no seu objetivo de negócio, senão você vai gastar recurso humano, recurso financeiro, tempo, reuniões, em atividades realmente que não estão alinhadas com o seu negócio. E risco também é a mesma coisa. Eu gosto muito dessa frase, né? O ICO é considerado hoje o regulador de proteção de dados pessoais mais evoluído, também é o que tem mais tempo de atuação, tem, se eu não me engano, mais de 40 anos. Também é o que tem a maior equipe, convênios com universidades, e agora no programa dele 2023 e 2025, eles colocaram essa frase no planejamento deles para os próximos 2 anos. O ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente e está sempre mudando. Então, é importante a gente estar ligado nisso, porque achar que esse é um projeto estático, ele não é e está muito longe de ser. É um projeto que vai estar mudando o tempo todo. Toda hora você vai estar tratando como gestão de mudança. Nota o seguinte, tá? Esse mês agora, teve uma coisa muito interessante, que o ICO ele deu um parecer com relação a uma hipótese de um tratamento específico, e o judiciário inverteu, ou seja, o judiciário deu razão ao pedido do controlador. Então, essa questão dessas incertezas, né, mesmo os reguladores, eles podem ter esse tipo de problema, porque é possível, né, sair do administrativo, e essas sanções são todas sanções administrativas, e ir realmente para o judiciário, né, o que ocorre, inclusive, com outras agências reguladoras, né? Vocês veem, por exemplo, que hoje está nos jornais, né, falando que o governo fez não sei se foi um decreto, qual foi um instrumento, aumentando o imposto da exportação dos derivados de petróleo, e as empresas foram ao judiciário, né? Então, essa mudança ela envolve a incerteza, as novas tecnologias, as alterações, né, que ocorrem o tempo todo, e também incertezas jurídicas, né? Porque esse é um processo muito novo. Você vê qual o impacto que a inteligência artificial vai ter em tudo isso que nós estamos falando aqui agora, né? O artigo 20 da LGPD, né, que fala sobre decisões automatizadas, ele é pouco tratado, né? Ele ainda não foi esgotado. Bom, outro ponto é a proximidade, né? A gente vê os ataques cibernéticos estão aumentando, o Brasil ele é um alvo relevante aí nos ataques cibernéticos, nas fraudes, nos golpes, e caso, né, esses ataques tenham dados pessoais,
eles precisam passar pelo rito definido tanto pela LGPD como pela ANPD. Então, é necessário realmente que a gente tenha esse tipo de alerta, porque é necessário trabalhar junto com a área de segurança cibernética. Eu acho que nem proteção, a curto prazo, proteção de dados não vai substituir segurança cibernética e vice-versa. Mas essas duas áreas precisam atuar de forma complementar e harmônica, né? E uma realmente pode ajudar bastante a outra. Bom, o primeiro passo, né, que a gente faz para atendimento à LGPD é exatamente o fatiamento, né? A gente fatia a LGPD, corta ela em pedacinhos, e esse pedacinho nós chamamos de assunto da LGPD. Então, sempre que a gente vai falar, a gente não pega, por exemplo, todo o artigo 11 de dados sensíveis. Óbvio que por trás disso aqui estão todos os artigos que falam sobre dados sensíveis. No caso da transferência internacional, do artigo 33 ao 36 e o 61. Mas o assunto aqui é transferência internacional. Então, nós procuramos dar uma organizada dessa forma que você pode encaixar esses assuntos em diversos elementos, né? Em operações de tratamento, em sistemas, em agentes de tratamento. Ou seja, quais são os artigos que estão ligados e depois você consegue ver o contrário. Ou seja, considerando aqui agente de tratamento, quais são os ativos que eu tenho que estão ligados a esse assunto agente de tratamento. Então, vai ver quais são os sistemas, quais são as áreas, quais são os processos, quais são as operações de tratamento, quais são os próprios agentes de tratamento, quais são as políticas, ou seja, tudo fica encaixado com esse modelo. E um ponto que a gente bate bastante é foco na LGPD. Você sempre procura chegar e falar para o nosso cliente, cara, quando aparecer uma coisa nova, você se pergunta o seguinte, isso está atendendo a LGPD? Segunda pergunta, isso é relevante? Terceira pergunta, atende a minha prioridade de negócio? Porque surge um monte de penduricalho para atender e tudo mais, e acaba que você foge do seu foco, né? Então, é importante que o projeto de conformidade com a LGPD é a interseção entre os requisitos da LGPD e os objetivos de negócio. Então, você precisa realmente estar ligado nesse assunto e ter a visão encaixada. É chato? Realmente é chato, mas é isso que é necessário. Bom, com isso, né, nós desenhamos o chamado Programa de Governança e Privacidade. Isso não é um termo inventado por nós, é um termo que está na lei. Se você vai lá no artigo 50, ele fala lá, ó, a empresa deve preparar um programa de governança em privacidade. Como é uma orientação da lei, nós procuramos fazer, né, com que depois da conformidade com a LGPD, você precisa ter um processo contínuo, né? E nós temos chamado esse projeto contínuo de Programa de Governança em Privacidade, né? Eu, durante um bom tempo, eu dei aula sobre governança corporativa, acho até que o termo governança está aplicado errado aqui, mas como está na lei, ou seja, isso é multiplicado, cara, eu defendo isso aí o tempo todo, ou seja, esse é o termo, Programa de Governança em Privacidade, que, na verdade, o termo programa pode ser substituído por projeto, por processo, o termo governança pode ser substituído por gestão, e o termo privacidade, gestão ou gerenciamento, o termo privacidade poderia ser substituído ou complementado também por proteção de dados pessoais e também um pouquinho de segurança. Então, esse é um modelo, né, que tem 5 raias, né? Uma é o inventário em si, né? O doutor Fernando falou sobre a questão do roupa, né? Que é essencial você ter dentro desse inventário. A tabela de temporalidade, também a própria Resolução 4 trata sobre isso, sobre o tempo de retenção dos dados, né? A integração com o Discovery. Aí o segundo ponto é o canal com DPO, que é essencial. Quando você lê a LGPD, ele fala quais são as atribuições do DPO. É falar com o titular, falar com os colaboradores e os parceiros, né? E também receber demandas da ANPD. Ou seja, essencialmente, o que está escrito na lei, obviamente tem lá um quarto item, que é você fazer aquilo que o controlador ou o operador determinaram e também as atividades que possam ser determinadas por normas da ANPD. Mas, essencialmente, o que está na lei é isso aqui. E, realmente, é o dia a dia do DPO, receber demandas. O que é uma requisição interna? É um pedido de privacy by design, é um pedido de reclassificação de uma hipótese de tratamento, a revisão de uma cláusula contratual, que é feito pelo DPO. A terceira raia são as ferramentas do DPO, ou seja, que fazem com que você tenha aqui todas as atividades, né, do DPO em termos de monitoramento, o que ele está acompanhando, o que está chegando a ele. O quarto a gente chama de contexto, tá? Até por falta de um nome melhor aí, já estudamos o que deve ser isso aqui,
que são atividades, né, que são vinculadas à prestação de contas, né, e são documentos que você prepara. É o Privacy by Design, é o LIA, é a gestão de incidentes, o relatório de impacto, a transferência internacional. Voltando um pouquinho ao roupa, né, até conversando com 2 clientes separados, eles chegaram a uma conclusão que a gente defende bastante, né, que ele fala, cara, eu não quero ter um monte de roupa pronto, eu quero ter um inventário, e a partir do momento que eu tenho um inventário, eu quero ter a capacidade de gerar um roupa sempre que eu precisar. É bem interessante essa visão, tá? E nós temos implementado realmente ações dessa maneira, e isso tem se mostrado muito eficaz. A mesma coisa, por exemplo, o relatório de impacto. O relatório de impacto ainda você precisa contextualizar, mas, de qualquer maneira, o relatório de impacto está muito alinhado, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, com a própria operação de tratamento de dados pessoais. Bom, e por fim, a conformidade. São as atividades, né, de integração do seu programa de governança, das políticas, da atestação das políticas pelos funcionários, do engajamento, ações também de avaliação de maturidade, de segurança da informação e a prestação de contas como um todo. Então, é bem relevante para a gente, entender o que é o programa de governança em privacidade, quais são as atividades, e talvez, né, até considerar que tudo meu de LGPD vai ficar vai estar tratado por meio do programa de governança em privacidade. Por trás de cada uma dessas caixinhas está a LGPD, está a integração da LGPD com o negócio. Bom, então, uma forma de resolver problemas complexos, né, é você reduzir a menor parte, né? Então, acho que a célula, né, do projeto da LGPD, ou as células, ou as moléculas, né, os átomos, são exatamente esses aí, né? Ou seja, você tem o titular, a LGPD foi feita para o titular, você tem a hipótese de tratamento, né? O doutor Fernando falou também sobre esse assunto, é importante, é essencial, e você vai estar revisando o tempo todo essa questão das hipóteses de tratamento, você vai estar aplicando ela no Privacy by Design, vão surgir, né, regulamentações que vão mudar a interpretação de hipóteses de tratamento, inclusive avaliações da própria NPD, e também você organiza as operações de tratamento de dados pessoais. Nota o seguinte, a organização, ela tem sistemas, ela tem áreas, algumas têm processos de negócio desenhados, ela tem ativos de TI, ou seja, tudo isso aí hoje é tangível dentro de uma organização. Mas o que é uma operação de tratamento de dados pessoais? Na verdade, é uma organização de tudo isso, né? A operação de tratamento de dados pessoais, ela tem ali dentro quais são os sistemas que são usados, quais são as áreas, quais são os processos, quais são as atividades quais são os agentes de tratamento, quais são os ativos de TI que estão ali dentro. Então, e essa operação ela pode ser subjetiva, tá? Imagina que você desenha lá, vou desenhar a operação de tratamento de dados pessoais de visitante. A pessoa entra, vai na portaria, ela lê um aviso, a partir do momento que ela lê esse aviso, ela fala qual é o nome, o agente da portaria pega o documento da pessoa, tira uma fotografia, fotografa a pessoa, ela já vai saber por que ela está recebendo aqueles dados, e depois que ela entra, essa pessoa passa pelo sistema de videovigilância por diversos momentos. Então, legal, suponha que você desenhou essa operação de tratamento de dados pessoais, aí você diz que isso aí não pode ser consentimento, porque senão na saída ele pode revogar e você pode precisar de dados da visita dele. E dentro deste processo, suponha que você falou, estou feliz, essa aqui é a minha operação de tratamento de dados pessoais, de dados de visitantes à minha fábrica, por exemplo. Legal. Suponha que você tenha um processo administrativo relativo só ao vídeo monitoramento. Ele não fala do cadastro, não fala do documento que você assina, da foto do seu documento na portaria, nada disso. Ele fala só sobre o vídeo monitoramento. Ou seja, para atender aquela requisição, você vai ter que isolar, você vai ter que criar uma operação de tratamento de dados pessoais dentro de uma operação que você já preparou. Então, essa visão, né, ou seja, esse é o mínimo. O titular é claro o que a hipótese de tratamento precisa ser avaliada dentro dos contextos em geral, e a operação, ela realmente é tudo aquilo que você está fazendo com dados pessoais, tá? São os bancos de dados, os armazenamentos, o sistema de câmeras e assim por diante. Bom, e a multa não é o único, né, ou talvez não seja o maior problema. Você tem outros desafios, né? A multa é muito falada, inercialmente ela é muito falada, mas você tem também dentro das sanções a interrupção do tratamento, potencial interrupção daquele tratamento de dados, então dependendo do tipo de atividade que você faça com dados pessoais, isso pode
trazer alguns prejuízos, interrupção de negócio e tudo mais. Você tem o custo operacional para responder o processo administrativo, né? E obviamente, para correr, para preparar. Você tem danos à reputação, porque pode ter certeza, tá? As atividades que estiverem sobre investigação, vai ter um monte de gente olhando, comentando. Você vê que só a divulgação das sanções pela NPD, a live deles teve mais de 2.000 pessoas. E aí você tem outras sanções, né? Inclusive porque a ANPD, ela colocou na resolução dela que ela vai dar ciência ao órgão ou entidade reguladora setorial com competências sancionatórias e que o controlador se submete. Então, isso aqui significa o seguinte: Banco Central, CVM, Tribunal de Contas, o PROCON, a Anbima, podem receber orientações, né, e ciência caso você tenha uma ação. Então, nota o seguinte: a resolução 4, ela não termina nela própria, ela tem uma série de consequências além do que está escrito ali. Então, se você fica muito ligado no que está escrito naquele texto, você acaba que você deixa de ver uma série de pontos que são bastante relevantes. Bom, aí vem o Programa de Governança em Privacidade. Está lá na LGPD, não está na resolução. O que ele precisa fazer? Demonstrar o comprometimento. Como é que você faz isso? Políticas, avisos, ou seja, é o que o doutor Gilberto chama, né, de plataforma documental. Então, você tem esse material para demonstrar essas ações, adotar processos e políticas internas, né, que assegurem o comportamento. O segundo, ser aplicado a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle. Esse conjunto de dados pessoais aqui, ele significa exatamente o inventário, ou seja, você tem o inventário, você tem os dados, você sabe quais são os sistemas, sabe quais são os bancos de dados, sabe qual é a sua infraestrutura. Que ele seja proporcional, né, adequado ao volume das suas operações e à acessibilidade dos dados tratados. Ou seja, se você tem um hospital, uma escola e uma mina de minério de ferro, você sabe que o hospital tem dados sensíveis, a escola tem dados sensíveis, a escola trata dados de criança e adolescente, mas a mina, por exemplo, não tem tantos dados. Então, se eles têm o mesmo volume, o mesmo conjunto de dados, por exemplo, obviamente você tem a questão da sensibilidade, né, e da relevância dos dados que estão sendo tratados ali, e a Resolução 4 ratifica essa questão de dados de criança, inclui ali, né, conforme o decreto de fundação da NPD, o dado de idosos. Estabelecer política e salvaguarda, ele fala bastante sobre isso, que você precisa tomar ações preventivas, né? Estabelecer relação de confiança com o titular, como é que você faz isso, com os seus comunicados, com as suas políticas do titular, integrado à estrutura geral de governança, ou seja, se você tem governança corporativa, você integra o seu modelo com a governança e também faz os mecanismos de supervisão interno e externo, ou seja, você pega o atendimento à LGPD e integra ele com controles internos, com gestão de riscos, com compliance, com a própria governança, né, e com a segurança da informação. Conte com um plano de resposta a incidente e remediação, então você precisa ter resposta a incidente, precisa ter um documento. Para você ter plano de resposta a incidente, isso não nasce sozinho, você precisa ter um plano de gestão de incidentes. Seja atualizado constantemente com base em operações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Olha só, monitoramento contínuo, você precisa monitorar o tempo todo. Avaliações periódicas, nós sugerimos, né, para os nossos clientes que seja uma avaliação de maturidade contínua, né? Então você também tem esse elemento ali. Bom, então esse programa tem 5, né, como eu mostrei para vocês naquele outro slide, né, tem 5 atividades, tem o inventário, tem o canal com DPO, tem as ferramentas do DPO, o contexto e também a conformidade, o atendimento à conformidade da LGPD. Bom, a resolução 1 ela é bem importante porque ela tem este elemento aqui, os deveres dos agentes regulados. Tá? Então, ele fala quais são os deveres? Fornecer cópias, permitir acesso às instalações, possibilitar, né, que a NPD tenha conhecimento dos sistemas de informação, tudo isso aqui, ó, inventário, políticas, organização, submeter-se a auditorias, disponibilizar um representante apto a oferecer suporte, também esse ponto aqui é bem importante, manter documento físico ou digital, né, durante as atividades, né, a fiscalização e assim por diante. Então, a resolução 1 ela é bem importante, inclusive para o seu programa e para definir o job description do DPO, você precisa olhar essas coisas.
E aí ela fala aqui, ó, o não cumprimento desses deveres daquela página anterior que nós mostramos podem caracterizar obstrução à atividade de fiscalização, ou seja, piora a sua situação. Então, é bem importante você ter dentro do seu processo de resposta a incidente quais são as atitudes, quais são as premissas que você vai fazer para demonstrar que você está realmente de boa fé. E aí o doutor Fernando também mostrou essa parte aqui. Eu diria o seguinte, que este modelo é interessante porque ele tem formas de você aumentar ou diminuir o tamanho da sanção. Então, quando ele fala na definição da sanção, como é que define a sanção? Tem itens que aumentam e outros que diminuem. Então, a gravidade e a natureza das infrações dos direitos pessoais afetados, esse aqui e o último, que é a proporcionalidade entre a gravidade e a intensidade da sanção, é do contexto do caso. Tá? Então, ele chega aqui, ó, o que diminui a boa-fé do infrator? Como é que você mostra isso? O que aumenta a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator? Cuidado, tá? Muita atenção aqui com casos de compra de bases, que você teve uma vantagem, que foi aumentar a sua prospecção comercial, e dentro, uma variante da compra de base, o famoso enriquecimento de dados. Você não tem a menor ideia, eu quero colocar o celular da pessoa dentro de uma base que eu recebi o e-mail e o nome da pessoa. Bom, a partir do e-mail e do nome do CPF da pessoa, eu quero descobrir o celular. Tem um monte de serviço fazendo isso. Como é que fica isso aí dentro da LGPD? O fornecedor sempre garante, não, eu atendo a LGPD 100%. Avalia, tá? Porque a operação de tratamento de dados pessoais é sua, de incluir aquele dado ali dentro desse processo. E isso classifica-se realmente como uma vantagem oferida. A condição econômica do infrator, a reincidência específica ou genérica e o grau do dano. Né? Então, esses elementos aqui fazem com que aumente. Qual que pode diminuir? A cooperação do infrator também. Está dentro do seu modelo de resposta a incidente. A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos capazes de minimizar o dano. Então, você mostrar o que é a sua atividade do dia a dia, o que é o seu processo de atendimento à LGPD. Também reduz, né, boas práticas e governança. Olha a governança aqui. Ó. O Alberto falou de boas práticas, eu estou falando sobre governança. Também a pronta adoção de medidas corretivas. Isso aqui, inclusive, pode reduzir significativamente a sanção e a multa. E a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Bom, aí tem aqui, né, exatamente os elementos que são as circunstâncias atenuantes. É bem bacana isso aqui, eu gosto desse conceito. Por quê? Porque mostra que se você tiver ações preventivas, você vai poder reduzir, né, o impacto de várias ações. Inclusive, em alguns casos aqui, da mesma forma que os agravantes, né, circunstâncias agravantes, podem levar a mais de 100%, também aqui você pode ter um desconto de mais de 100%, porque também ele é cumulativo. Né? Então, ele fala aqui, ó, somar os percentuais relativos a cada fator. Então, olha só, caso de cessação de infração. Você cessou a infração antes do procedimento preparatório pela NPD. Já tem um descontinho aqui, ó, 75%. Entre o procedimento e a instalação de processo administrativo, 50% de desconto. 30% se foi após isso aí. Aí ele tem 20% no caso de implementação de política e boas práticas de governança. Ó, se alguém quer saber o ROI, o Alberto falou o ROI das atividades, né, usando lá a metodologia FAIR, você tem aqui essa medida que você pode tomar, que com certeza vai aumentar o ROI do investimento. E é importante também, baseado numa coisa que o Fernando falou, a revisão, né? Ou seja, a contínua revisão para ver se está tudo atualizado, se está considerando todas as normas. E esse é um processo de aprendizado contínuo. Pode ter certeza. Você fez um projeto há um ano atrás, a inteligência coletiva era muito menor do que é hoje. Então, hoje, quando você olha, você tem condição de melhorar bastante o seu processo. Aí vem aqui, ó, nos casos que o infrator tenha comprovado a implementação de medidas capazes de reverter ou mitigar os efeitos da infração sobre os titulares afetados. Também aqui, ou seja, é o seu projeto, você faz essa demonstração. Cooperação e boa-fé por parte do infrator, também isso aqui são atitudes, né, dentro do caso. Então, esses elementos todos aqui, e outro ponto também, é que você, né, cabe ao infrator, você mostrar o cumprimento desses requisitos. Então, você tem que, além de fazer, você tem que ter a capacidade de mostrar que fez. Então, esses elementos são bastante relevantes. Bom, para a gente concluir aqui, um kitzinho para prestação de contas. O que é? Primeiro,
você saber organizar a operação de tratamento de dados pessoais, tá? Que é simplificada dentro do desenho de um roupa, né? Esse termo aí, realmente, eu acho que ele precisa ser fortalecido, porque é uma coisa que não existia antes da LGPD. Ninguém organizou a operação de tratamento de dados pessoais antes da LGPD, tirando, obviamente, quem já atendeu o GDPR, mas mesmo assim a cultura em cima disso é muito baixa. E para você fazer, você tem que pegar o que você já tem. Você já tem áreas, você já tem processos de negócio, já tem sistema, já tem suporte analógico, né, documentos, armários e assim por diante. Tem os agentes de tratamento, os ativos de TI, as políticas, a documentação, tudo isso aí gera um inventário. Um ponto extremamente importante é a hipótese de tratamento, né? Então, aqui você tem a operação. E também o programa de governança e privacidade, ou seja, todos os elementos para você fazer a sua prestação de contas, né? O registro de ocorrência de incidentes, as políticas que você tem, os processos e os documentos, né, sugeridos pela LGPD. Nós temos um conjunto de recursos para atender isso, podemos ajudar. Quem estiver interessado pode entrar em contato conosco, tá, por qualquer dos nossos canais. E temos procurado cada vez mais, né, fazer com que essa prestação de contas ela seja orgânica. Ou seja, você executa o que você tem que executar e na hora que precisa prestar contas, porque essa prestação de contas não é só a NPD que vai requisitar, ou seja, a NPD criou um padrãozinho que vai ser requisitado pelo Ministério Público, pela Secretaria do Consumidor, pelo PROCON, pela Anatel, pelo Banco Central, ou seja, criou pelo Judiciário, né, em ações judiciais. Então é interessante você ter esse formato de prestação de contas que faz muito sentido, tá? Para que você esteja bem preparado. Então, tipo assim, uma vez que você já fez as políticas, que você já criou o modelo, você precisa ter o registro das conversas, né? O doutor Fernando até falou, né? Você registrar toda a comunicação com os titulares, ou seja, você, dentro de uma visão de ferramenta, você foca naquilo que realmente é relevante. Bom, então, essencialmente é isso. Então, estamos à disposição. Vou passar aí para o Alberto, né, que acho que hoje nos animamos mais do que o normal. Vou passar para o Alberto aí para encaminhar as perguntas. Obrigado, Fernando. Hoje esse tema é muito provocante aí, motivador, então acho que nós passamos um pouquinho sim do tempo. Acho que várias das perguntas que foram encaminhadas aqui no chat já foram de uma certa forma aí abordadas, respondidas do doutor Fernando. Então eu vou pedir então até mais para a gente fazer aí, pedindo aí, iniciando pelo doutor Gilberto Martins, para que a gente faça aí, vamos dizer assim, as considerações finais, considerando aí algumas das perguntas, se eu quiser comentar em cima disso, ou alguma recomendação bem específica aí sobre esse aspecto específico aí da resolução. Depois eu passo para o Fernando e o Fernando encerra. Vamos lá. Alberto, muito obrigado. Eu acho que o Fernando Borghi respondeu aqui no chat, aproveitando as perguntas sobre penalidade, e eu queria fazer um único comentário, que é o seguinte. O Fernando Neri destacou bem, e você, Alberto, também, na parte de gestão de risco, o inventário de ativos, de processos e do negócio em si encadeados, né? E a ferramenta da Módulo trata disso de uma forma automatizada, assim, excelente. O que eu e o Fernando Borghi, meu sócio, temos feito é o inventário paralelo, que é o inventário das normas. Então, quando a gente fala de LGPD, mais Código do Consumidor, mais 60 regulamentações que a NPD tem para emitir, né? Isso é uma complexidade que a gente está oferecendo em serviços de DPO externo ou de serviços de apoio ao DPO, como inventário de normas, né? Eu acho que é uma complexidade para ser traduzida em simplicidade, como o Fernando Neri também mencionou. É a forma de a gente poder conviver, que é inevitável daqui para frente, cada vez vai ter mais norma e a gente tem que ter alguma solução para dar conta disso. Obrigado mais uma vez, até uma próxima. Obrigado, doutor Gilberto. Sem dúvida, aí o DPO, né, a gente tem tentado trazer aí para essa figura do DPO aí, um cockpit, né, uma ferramenta de cinto de utilidade do Batman, para ele poder dar conta de tantas responsabilidades, de tantas ações, né? Então, esse apoio, essa consultoria, essa assessoria é fundamental aí, além das ferramentas. Obrigado, doutor Gilberto, pela participação. Doutor Fernando Burgui já está ativo aqui nas respostas ao chat, mas seria importante as suas considerações finais, por favor. Não, maravilha. Inclusive, se o pessoal tiver alguma dúvida, fica à vontade para mandar por e-mail, fernando@mda.com.br. Assim, LGPD
é trabalho. A gente tem que trabalhar, se a gente tiver ferramentas boas para isso, como a da Módulo, facilita muito o trabalho, né? A questão da visão, você poder enxergar o roupa, você poder enxergar os níveis de criticidade de cada questão, você poder ter um ambiente para conversar internamente com a empresa sobre cada operação, isso é essencial. Então, minha recomendação é registrem tudo, deixem bem organizado para o dia que, se precisar, a NPD entrar em contato, você já tem tudo no bolso para apresentar para elas e mostrar que vocês se preocuparam com proteção de dados pessoais e fizeram o possível para se manter regulares. Acho que isso é o mais importante. Queria agradecer a todo mundo que fez perguntas aí, e um abraço a todos os presentes. Obrigado, doutor Fernando. Realmente importante essa dica também na sua apresentação da questão dos registros, né? A gente tem aquela máxima, não basta a esposa de César ser honesta, ela tem que demonstrar ser honesta. Então, não basta as empresas implementarem suas ações, elas precisam demonstrar que implementaram, né? Então, essa questão dos registros, os documentos, a documentação, as normas, tudo isso aí é fundamental para que isso fique realmente aí guardado aí para uma possível prestação de contas, até numa eventualidade de auditoria. Muito obrigado, doutor Fernando. Se puder colocar seu e-mail aqui no chat, e aí o pessoal pode entrar em contato também, doutor Gilberto, aí se precisar. Passo então para o Fernando Neri aí para fazer as considerações finais e o encerramento. Bom, pessoal, obrigado a todos. Né? O doutor Fernando, aí eu estou até constrangido em responder. O doutor Fernando respondeu de uma forma tão bacana aqui que eu estou sem jeito aqui. Mas, de qualquer maneira, alguns comentários, né, em cima de algumas perguntas que foram colocadas. Em primeiro lugar, agradecer a vocês todos aí pela presença, pela atenção, pelas perguntas. Esse é um assunto importante, prioritário, que exige, né, como o doutor Fernando falou aí, trabalho também, conversas, né, entendimento comum, tudo isso aí é essencial. Eu vi alguns assuntos aqui que foram tratados, né? Um deles foi a questão de cookie, né? Um ponto de atenção para o cookie, tá? Você tomar atitude em cima dos cookies que existem, você pode estar fazendo muita coisa em cima de cookie inútil. Então, o primeiro ponto com relação ao cookie é avaliar esses cookies são úteis. Existe um caminho, né, para reduzir o número de cookies, ou seja, a médio prazo, até o Google tem algumas visões com relação a isso. Então, é bem importante, né, você saber que muitos dos cookies estão trazendo só problema para você. Ele não tem uma função, muitas vezes o site foi feito por uma agência, a agência colocou o cookie para o objetivo dela, mas não está atendendo o seu objetivo. Então, é importante realmente você fazer um ajuste, né, uma limpa. Outra questão também, né, que é a importância de você ter esse ambiente todo guardado, as atividades que você fez, as documentações que você tem, o que você publicou, os treinamentos que você fez, a atestação aos documentos. Então, acho que nós podemos também ajudá-los com relação a isso. Pessoal, estamos à disposição. Se vocês quiserem apresentações desse tipo para as organizações de vocês, tá? Vocês podem falar conosco. Estamos à disposição. Muito obrigado pela presença. E nós estamos praticamente todo dia, né? Nós estamos aí nas newsletters, principalmente via LinkedIn, e estamos à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia.